Boa noite! Começamos mais um dia do nosso programa Elga e Você, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. Hoje o programa está mais que especial, quero que vocês deem uma olhadinha no que vem pela frente. Toda a minha cozinha é autoral, todos os doces, todos os cremes, todos os salgados, os recheios dos salgados, do pão de queijo ao doce, é tudo autoral nosso aqui da casa. E ainda temos uma super entrevista com o nosso deputado federal, Emanuelzinho, que falou sua história e todos os seus projetos de muito trabalho que ele vem fazendo aí na cadeira de deputado federal. Sempre existe um egoísmo dentro do ser humano de buscar aquilo que é melhor para si. Então a gente tem que sempre estar buscando vencer essa parte ruim que existe dentro da gente para olhar o conjunto, para olhar o todo, para olhar a comunidade, a gente poder ajudar as pessoas e não ficar pensando no que é melhor para mim. Então fica aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E aí galera do programa Elga e Você, aqui é o Bruno, mais uma vez trocando uma ideia sobre empreendedorismo, trazendo dicas aí de empresário para realmente ajudar vocês nos negócios. Por que você tem menos resultados do que você gostaria? Por que você tem menos retorno? Pô, você faz aí tantas atividades, tanta coisa legal, mas o retorno não vem. A grande resposta para essa pergunta é: você foca em atividades ao invés de focar em resultados. E isso é uma mudança muito pequenininha, mas que dá uma diferença gritante. Vou explicar isso através de um exemplo. A maior parte das pessoas, por exemplo, sabe a importância das redes sociais e determina no seu plano que ela precisa crescer no Instagram porque ali tem um monte de oportunidades. Concordo plenamente. Mas aonde é que começa o erro aqui? É quando a pessoa vai lá e traça que no plano dela, ela deve fazer 10 posts, por exemplo, sobre um determinado conteúdo no mês. Nossa, mas Bru, isso vai ajudar ela? Claro que vai. Mas o problema é que ela está focando nas 10 atividades. E não é esse o foco. O foco tem que ser no resultado que ela espera com essas atividades. Ou seja, o que na verdade ela está buscando agora com o Instagram? Ela está buscando que as pessoas se engajem mais? Ela está buscando que aumente o número de seguidores? Ela está buscando mais venda? Então, quando você coloca um foco em resultado, muda muito a mentalidade como você ataca as coisas. Então, se você faz lá, você tem como meta fazer 10 posts, você vai fazer 10 posts e vai ficar feliz que você cumpriu sua meta. Mas, cara, pode não te gerar resultado nenhum, porque talvez não era para fazer 10 posts, era para fazer 20 ou era para fazer 5 e focar muito mais em interação. Mas por que você não vai descobrir isso? Porque o seu foco está na atividade, não no resultado. E isso é uma diferença muito drástica de quem consegue se dar bem. Então, uma mudança drástica que você pode fazer agora e vai te ajudar muito é: foca em resultado. Quais resultados você quer atingir? E isso é a direção, isso é o que baliza seu plano. É claro que ao longo da semana você vai pensar em atividades para tentar chegar nesse resultado. Mas aí você vai sempre vendo: as atividades estão gerando resultado? Não, então troca. Mas isso faz com que você alcance aquilo que você gostaria muito. E, claro, é o mais importante para você. Essa é uma diferença muito gritante dos negócios que dão certo, das pessoas que têm sucesso. Beleza? Um prazerzão, cada comentário, cada interação aí, sempre um prazer estar com vocês. Olá! Olha,
Agora eu vou levar vocês para dar uma voltinha na França, é isso mesmo. Quero que vocês conheçam o novo estabelecimento, o novo empreendimento aqui de Cuiabá, que vem com sabor da França. Eu falei para ele que eu vou falar o nome, eu vou conseguir. Entremets, Patisserie, Boulangerie Café. Ah, consegui! Estamos ao lado aqui do Carlos Alexandre, que é o chefe, e tem muita história para nos contar. Muito obrigada por estar nos recebendo hoje. Obrigado a você, Elga, por essa oportunidade de apresentar para vocês a minha história e o meu novo empreendimento. Sim, o Carlos, ele tem uma história fantástica, que eu mesmo, lógico, vou pedir para ele contar, porque você teve uma transição de carreira, né, do direito com aspiração a uma carreira diplomática para a gastronomia. Isso mesmo, Elga. Eu sou formado em Direito aqui em Mato Grosso, em Várzea Grande, para ser mais preciso, na Univag. Por pressões pessoais e por querer alguma coisa a mais sempre para a minha vida, eu procurei fazer um concurso público que me trouxesse o máximo de aprendizado e cultura que eu pudesse adquirir no processo de estudo para esse concurso público. Então eu escolhi a carreira diplomática, que é um concurso público que exige da pessoa, além de muita leitura, muito estudo, 3 línguas. Então, comecei a estudar as línguas antes de terminar o curso de Direito, já almejando um concurso público mais específico, que me trouxesse essa cultura. E nesse processo de estudo para a carreira diplomática, eu estava morando em Brasília já havia 3 anos, e para estudar para esse concurso. E comecei a cozinhar para mim mesmo, porque morando sozinho, sem a ajuda da mãe, esse tipo de coisa. A gente tem que se virar, né? Tem que se virar. Fui começando a fazer uma coisinha ou outra na cozinha, estava com vontade de comer uma lasanha, ia e pesquisava para fazer a lasanha. Nesse ínterim, eu e minha mãe, ela saiu de Cuiabá e foi morar em Balneário Camboriú, e eu fui com ela. Saí de Brasília e fui com ela para Balneário Camboriú. Lá, descobri que havia uma faculdade de gastronomia que era, na época, não sei como está hoje, ainda deve ser uma das melhores faculdades do Brasil de gastronomia, a Univale. Então, me interessei em fazer daquele hobby que eu estava gostando uma coisa mais profunda, uma coisa que eu pudesse usar como profissão. Então, desde o começo, você entendeu que aquilo ali batia seu coração e que poderia tomar conta da sua vida, como é isso hoje. Isso mesmo. Então, lá nessa faculdade, eu descobri que a gastronomia era o ramo que eu queria seguir. Alguns contrapesos aconteceram e me fizeram fazer um concurso, já que eu tinha as línguas que seriam necessárias para sair do Brasil. Então eu fiz esse concurso para a escola Le Cordon Bleu, em Paris. É uma carta que a gente tem que escrever toda em francês, apresentando os motivos que a gente teve para seguir a carreira de gastronomia, alguns testes orais na própria embaixada da França para poder ter o visto. E passei. Passando nesses exames, nessas pré-seleções, eu não medi esforços para ir, porque para quem segue a carreira de gastronomia sabe que é uma escola de renome, é um diploma que tem um peso muito grande e traz uma responsabilidade ainda maior, né? Você ficou quanto tempo lá na França? Se formou, lógico, quantos anos? E você também tem uma história aí de trabalho antes de chegar a abrir a Entremets aqui, Entremets. Então, antes de chegar a abrir a Entremets, você realmente deu aí uma super volta, trabalhou em vários restaurantes. Sim. Em Balneário Camboriú mesmo, eu comecei trabalhando numa hamburgueria, que hoje é uma das melhores hamburguerias lá locais, né? Mas quando eu fui para o Cordon Bleu, eu fiquei 1 ano e meio na França, fazendo
São 9 meses de curso e mais 6 meses de estágio, onde nesses 6 meses eu fiquei 2 meses trabalhando no restaurante Le Taïwan, que é um restaurante 2 estrelas Michelin, super conceituado, na França, em Paris, e no Hotel Ritz, que é um hotel que é considerado como palácio, que eles dizem 7 estrelas, não, já passou dos 5 estrelas, já começa a virar palácio. Olha, eu gostaria que você nos explicasse, que eu tenho certeza que nossos telespectadores também vão querer saber, sobre as estrelas Michelin. É algo muito importante para um restaurante e eu sei que o nível é muito alto. O guia Michelin, ele funciona como um guia rápido de viagem, onde eles classificam os restaurantes que tem pelo caminho dos mapas que eles fornecem. E realmente eles são bem críticos, muito exigentes, muito exigentes. Para ter uma estrela Michelin, não basta ter só uma comida saborosa, tem que ter toda uma estrutura envolvida. O atendimento, a cadeira que você senta, a louça que você pega, tudo. Tudo faz parte. É uma escola fantástica você passar para um restaurante que já tem 2, por exemplo, estrelas Michelin. Sim. E sempre quando um restaurante lá fora consegue a 2ª estrela Michelin, ele já começa uma longa jornada para pegar a 3ª. Então, a gente sempre está fazendo parte lá, trabalhando num estabelecimento desse, a gente sempre está fazendo parte de uma jornada junto com esse restaurante, com esse chefe que está lá, porque o chefe carrega a estrela, não é só o restaurante. Para onde o chefe for, as estrelas vão junto com ele. Em Carlos, e como nasceu essa vontade de falar, nossa, eu vou trazer a França para Cuiabá, Mato Grosso, aqui para gente? Bom, acredito que o povo cuiabano tem coisas excelentes, de muito boa qualidade, regionais, mas acredito que ainda existia um espaço para uma coisa que seria nova, que não teria ainda aqui no mercado. Então, a minha vontade seria trazer para Cuiabá um nível gastronômico que não é o costume, mas que também não eliminasse o gosto tradicional do povo daqui. Então eu procurei trabalhar sabores e texturas que não fosse muito de encontro com o que o povo já está acostumado. Mas a intenção sempre foi trazer um nível um pouco maior para Cuiabá, porque acredito eu que ainda tem espaço para muita coisa nova aqui no estado. Com certeza, Cuiabá só cresce, né? E a gente fica muito feliz de ter esses investimentos aqui. Toda a sua cozinha é autoral, né, Carlos? Isso, toda a minha cozinha é autoral, todos os doces, todos os cremes, todos os salgados, os recheios dos salgados, do pão de queijo ao doce, é tudo autoral nosso aqui da casa. Gente, eu vou mostrar, daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas opções aqui para vocês, é fantástico, só de olhar já dá vontade. Mas estamos no momento de pandemia e eu sei que você está aberto, mas oferecendo um serviço diferenciado, que é o de pronta entrega, né? Até mesmo porque tem um detalhe muito, muito legal, que você não deixa perder a qualidade do produto. Isso. O sistema Peg Leve, retirada na loja, né? Ele está funcionando normalmente. Por causa do toque de recolher, o nosso horário deu uma reduzida, por causa das colaboradoras, né? Então a gente tem aberto às 7 horas da manhã e fechado às 6h30, mas o nosso horário normal é às 8 horas. E começamos essa semana com um sistema de delivery, onde as pessoas podem fazer o pedido pelo WhatsApp e a gente entrega em casa sem prejuízo da qualidade do que a gente oferece.
Viu, gente? Ó, prestem atenção nessa opção. Aqui, além de doces, tem pratos salgados também, né? Conta um pouquinho dessa diversidade aqui da Entremê. Além dos doces franceses, alguns brasileiros também, porque a gente juntou os dois sabores, né? A forma francesa de fazer com o sabor brasileiro. E temos também tortas salgadas, quiches, salgados em geral, pão de queijo recheado, tem muita opção aqui, biscoitos. E vamos dar uma voltinha ali para mostrar para o pessoal, né, para vocês verem mais de perto essa delícia. E chegamos onde eu sei que todos vão gostar. Vamos mostrar as opções aqui, que são maravilhosas, né? Conta um pouquinho. São doces? Esses são os nossos sablés, são os biscoitos variados, né? Recheados com chocolate, biscoito de alecrim, biscoito de coco com café. Tem os diamantes de chocolate e o diamante branco, as geleias de morango. E essas opções assim retratam bem o que você conheceu lá na França. E aí você trouxe um pouco do regionalismo também. Isso, exatamente. O biscoito misturado com alecrim mesmo. O alecrim não é muito comum no uso para doces, né? Mas é uma coisa que as pessoas têm descoberto, porque é muito bom. Então, o alecrim é famoso para cozinhas, assim, pratos salgados. Eu não sei nada de não tenho nenhuma vocação para chefe, mas eu sei do alecrim. Agora, para doce, é algo francês. Francês. Essas misturas que não são muito comuns, eles exploram muito lá. Tem uma tendência nova na França, que é a cozinha fusion, que eles chamam, que é a mistura de cozinhas asiática e francesa, brasileira e francesa. Eles estão juntando muito isso hoje. É uma tendência que está virando febre lá. Muito legal. E vamos lá, vamos mostrar mais. Tem aqui umas delícias que eu olho assim, já me dá fome e vontade de comer. Bom, esses aí são os nossos entremês. Um entremê de morango, de caramelo com chocolate, maracujá com manga e café com chocolate. E embaixo são as eclairs, maracujá, chocolate, café e 4 leites. E tem embaixo os macarrons, que são os doces tradicionais franceses também, né? A tortinha de limão, o petit chou. Os entremês são os doces que levam o nome da nossa empresa, né? São doces à base de mousse com recheios, alguns em tamanhos maiores podem possuir até 5 camadas dentro dele de sabor, né? Os nossos pequenos, no momento, têm 3 camadas. Então, eu procurei usar os nomes das personagens da literatura brasileira para explicar o conteúdo dos doces, né? Os nomes são em francês, mas o conteúdo é bem brasileiro, né? Olha, para os amantes do doce, eu tenho certeza que ficou aquela vontade. Mas eu gosto de salgado também, eu sei, tô vendo que tem. Vamos dar uma voltinha aqui e contar para eles. Quais são as opções? É um quiche, né? Eu tô vendo. São 2 quiches, uma Lorraine de bacon e alho poró e a ratatouille, que é um refogado de legumes, berinjela, abobrinha. E ainda é saudável. Ainda é saudável, exatamente. Carlos, você tem um serviço também que são de cestas para presente. Conta um pouquinho disso pra gente. Sim, temos cestas tamanho PMG, onde temos os produtos pré-selecionados nessas cestas. A cesta pequena tem o nome as cestas têm o nome das praças, de algumas praças da França. Place des Vosges, Place de la Bastille. As caixas têm os nomes dos monumentos. O nosso telefone com o WhatsApp é 996590578. O nosso telefone fixo é 3028-2470. Instagram Entremê Cuiabá, onde estarão todas as informações necessárias lá à disposição de todo mundo.
Viu, minha gente? Olha, nós cuiabanos ficamos muito felizes por você ter escolhido Cuiabá, ter aí rodado Brasília, Camboriú, mas nos escolheu para trazer esse super empreendimento, esse sabor francês que é tão chique, né, minha gente? E gostoso também. Parabéns, viu? Olha, eu desejo muito sucesso para vocês e pode ter certeza que eu sempre me farei presente aqui, Carlos. Muito obrigado, Elga. Obrigado a toda a sua equipe. Obrigado pelo carinho. E esperamos vocês aqui na Entremê, Cuiabá. E o Elga, você continua. Nós estamos indo diretamente para o estúdio com mais uma entrevista sensacional. Fiquem aí que a gente já volta em instantes. Ele foi eleito um dos deputados federais mais jovens e tem uma história com apenas 25 anos. Estamos recebendo hoje Emanuelzinho, nosso deputado federal. Primeiro, eu quero te agradecer por aceitar o convite, Emanuelzinho. Obrigado, Elga, toda a sua produção. Uma satisfação fazer parte do seu programa, um programa com conteúdo e que vem crescendo a cada dia. Para mim é uma alegria muito grande. Alegria nossa, né? Porque podemos compartilhar uma história que você tem muita e muito jovem, Emanuelzinho. Eu quero que você compartilhe com a gente como é que foi essa experiência de ser deputado federal assim tão novo. Veja, Elga, de certa forma era um desafio. Muitas pessoas duvidavam que aos 23 anos de idade eu poderia ser eleito deputado federal. Mas na minha visão, o momento favorecia, as pessoas buscavam renovação, eu tinha propostas, eu queria muito poder representar Mato Grosso dentro do Congresso Nacional e poder, com toda a humildade, poder ajudar a fazer a diferença, ajudar o meu estado, ajudar Mato Grosso, principalmente a Baixada Cuiabana, que é a minha região e que é a região mais pobre do estado. Então, para mim foi uma luta, foi um desafio muito grande, sabia das pancadas que viriam, mas preparamos o lombo aí no jargão popular e fomos em frente, graças a Deus. Quase 77 mil pessoas confiaram em mim e hoje tenho a oportunidade de ser um dos 8 representantes de Mato Grosso na bancada federal. Então, a política foi algo muito presente sempre na sua vida. Isso. Né, Emanuelzinho? Então, é de família. Mas hoje, você olhando pela profissão e pelos caminhos que você está trilhando, você considera que isso é sua paixão? É isso que você quer fazer para a vida inteira? Sim, eu não tenho dúvida. Eu sempre tive uma espécie de vocação dentro de mim do serviço comunitário. Antes foi pensando no sacerdócio, hoje é o sacerdócio político, na vocação política, de me entregar minha vida em favor da comunidade. Isso a gente faz por meio das instituições que existem no Brasil e, no meu caso, como representante do Parlamento Federal na Câmara dos Deputados. Então, é algo que me satisfaz muito, que me alegra muito toda vez que a gente trabalha e vê o resultado acontecendo, vê que a gente está podendo ajudar a melhorar a vida das pessoas. Isso é uma satisfação que não tem preço, que eu não me arrependo um segundo, com todas as dificuldades que tem, com todos os percalços que tem, o ônus que toda escolha tem, eu não me arrependo e fazer o bem e ajudar as pessoas vale a pena. Bom, eu iria tocar um pouquinho mais para frente em relação ao fato de você ter sido seminarista, né, Emanuelzinho? Mas, como você já fez uma introdução, conta um pouquinho pra gente como é que foi isso na sua vida e o que isso representou, porque eu acredito que seja algo que mude muito, né? Muda a gente. Sem dúvida alguma. Na verdade, eu fui aluno, se me permite aqui fazer uma retrospectiva, eu sempre fui aluno salesiano, que é fundado por um santo da Igreja Católica, que é chamado Dom Bosco. Fui aluno aqui em Cuiabá do Patronato de Santo Antônio e Salesiano de São Gonçalo. E lá, sempre com uma formação católica muito forte, me envolvi com um grupo de coroinhas, de acólitos, e tive um contato muito próximo com a liturgia da igreja, com freiras, com padres, e tudo aquilo me encantava, a forma de se entregar à vida pela comunidade. Então, quando eu saí do ensino médio, fui fazer o chamado aspirantado no Seminário Cristo Rei da Arquidiocese de Cuiabá, que fica ali em Várzea Grande. E ali eu ia nos finais de semana para o seminário. E ali, até o final do ano, eu seria admitido ou não para entrar de vez no seminário. E aí, então, em 2016, veio a campanha do prefeito Emanuel Pinheiro para prefeito de Cuiabá. E eu fiquei assim, fico aqui, vou para a campanha. E acabei conversando com o reitor, à época o padre Reginaldo, e indo para a campanha.
Acabou que ali o bichinho da política me picou, eu me envolvi com as pessoas, envolvi com o movimento comunitário, tive que ter acesso às regiões mais pobres de Cuiabá, onde as pessoas precisam da política para viver, e ali me encantei. Então, isso toca a gente também, né? Isso toca a gente, porque via de regra a gente conversa sobre a política dos fatos que aparecem nos jornais, nos sites, que está muito distante, às vezes, da realidade que as pessoas vivem no bairro, quando precisam de um posto de saúde, quando precisam de uma creche para deixar o seu filho para ir trabalhar. Então, quando eu tive esse contato, eu acho que inverteu a vocação em mim. Não sei de que antes era uma vocação sacerdotal, foi uma vocação sacerdotal dentro da política. Mas termina sendo algo mais concreto, né? Que você realmente tem o poder de poder fazer algo. Isso. Né? Isso aí é muito importante. Antes eu pensava assim, antes eu tocava no individual da pessoa, eu falava com cada pessoa individualmente como se eu fosse padre, se eu fosse levar a palavra do evangelho, que era a minha paixão naquele momento, que era o que eu queria fazer. Hoje eu vejo que eu tenho não dizendo que é melhor ou pior, mas é diferente, eu tenho uma opção de fazer isso mais em larga escala, de poder ajudar as pessoas naquilo que mais toca na ferida, nas dificuldades materiais dela. Sim. E também na amplitude, no fortalecimento, no enriquecimento do debate dentro do Parlamento Nacional. Então, eu acho que todo esse mix de experiências que eu tive foram importantes para a formação que eu tenho hoje, que eu exerço dentro do Parlamento. Tudo isso está enraizado dentro de mim. Falando de experiência, né? Realmente ser deputado federal aos 23 anos é algo assim, foi um amadurecimento muito grande para você? Muito grande. Eu vejo hoje 1 ano e meio de mandato, o crescimento que eu tive como um ser humano de lá para cá, muito intenso. São muitos desafios, muitas dificuldades, muitas pessoas novas com muito mais experiência que eu. Sim. Então eu tive que ter contato com realidades que, de certa forma, eu não esperava encontrar de cara. Mas eu sempre mantendo os meus valores firmes, as minhas raízes cristãs sólidas, com o pé no chão, com muita humildade, fui buscando fazer o meu trabalho, fui buscando representar Mato Grosso com qualidade, sem perder o foco, sem querer ficar entrando em picuinha, sem querer ficar apontando o dedo para atacar os outros, mas focando em ajudar Mato Grosso, que é o meu objetivo. Você falou que encontrou certas resistências que você não imaginava. Tem algo para nos contar? Veja, de modo genérico, toda grande instituição, seja empresarial, seja política, existe um certo corporativismo e dentro da política, especialmente, um certo clientelismo, uma certa política feita para si ao invés de para os outros, ao invés de para nós, né? Sim. Então, isso a gente tem que vencer porque faz parte da natureza humana. Como aspirante a padre católico, uma das coisas que a gente mais estuda na filosofia e na teologia é a natureza humana e que, de certa forma, sempre existe um egoísmo dentro do ser humano de buscar aquilo que é melhor para si. Então a gente tem que sempre estar buscando vencer essa parte ruim que existe dentro da gente para olhar o conjunto, para olhar o todo, para olhar a comunidade, e a gente poder ajudar as pessoas e não ficar pensando no que é melhor para mim. A questão da sua juventude pesou muito lá quando você chegou lá para assumir sua cadeira? Veja, Elga, de certa forma isso gera uma certa insegurança, porque eu sou o terceiro mais jovem dentre os 513 deputados federais. Então tem 510 mais experientes que eu. Mas eu sabia o que eu tinha escolhido, eu me preparei muito para estar onde eu estou hoje, então eu queria fazer o certo, queria fazer a coisa acontecer. Então busquei me aproximar das pessoas que eu considero boas no Congresso Nacional, das pessoas que têm boas intenções, para que, somando esse esforço e esse conjunto político, porque dentro da política você não faz nada sozinho, eu busquei trazer resultados concretos para Mato Grosso. O que eu nunca gostei foi das picuinhas, dos ataques, do dedo na cara e que trazem pouco resultado. Traz muita mídia, traz muitas visualizações no Facebook, no Instagram, mas traz pouco resultado. E eu sou um pouco mais discreto nesses posicionamentos, mas eu gosto de trazer resultado e fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu busquei fazer com que a minha juventude, a minha energia a mais, servisse para que eu trabalhasse mais para trazer resultado para as pessoas que vivem em Mato Grosso. Bom, e você está refletindo muito bem isso, Emanuelzinho. Eu quero te perguntar na questão pessoal. Certo. Então, eu acredito que a posição que você ocupa hoje e o compromisso que você tem com a sociedade exige uma rotina incansável. Como é que você administra isso? O Emanuelzinho do lado pessoal fica, esperando um pouquinho? Sem dúvida. Isso, quando você escolhe se candidata a ser deputado federal, você tem que saber que a sua vida vai mudar. Você vai ser representante de mais de 3 milhões de pessoas que vivem em Mato Grosso e o deputado federal, como representa o Brasil como um todo, mais de 200 milhões de pessoas. Então, a primeira coisa que eu busquei ter é muita disciplina. Sabe que você às vezes não vai ter final de semana, você vai viver para os outros,
você não é deputado federal das 8 às 18. Você é deputado federal das 6 da manhã às 6 da manhã do outro dia. É compromisso. É compromisso constante. O tempo todo, a agenda é realmente complicada, né? Há muita demanda em cima do parlamentar, especialmente porque o grosso dos recursos do Brasil estão concentrados no governo federal, então Sim. os vereadores, os prefeitos, as lideranças comunitárias sempre buscam muito o deputado federal para conseguir os recursos para poder implantar as políticas públicas que eles desejam. Então a disciplina, a importância de conseguir, inclusive, conciliar a situação profissional com a aproximação da família e dos amigos é algo delicado, que tem sempre uma linha tênue, porque às vezes o trabalho é tanto que os amigos podem começar a pensar, pô, Emanuelzinho agora foi eleito, não quer mais saber da gente, mas não é isso. Acontece isso com você? Acontece, e a gente tem que saber administrar, porque os amigos da gente são para sempre. E hoje a vocação, eu não considero uma profissão, a vocação que hoje eu exerço, ela pede um pouco mais de mim do que naturalmente de algumas outras profissões, porque eu fui eleito para todos. Não posso ficar olhando só para quem pensa igual a mim ou quem pensa parecido comigo. Então, isso às vezes acaba atrapalhando um pouco, às vezes os amigos querem que se encontrem, eu não posso, tendo que viajar, tendo que ir para a primavera. Pô, mas tem um mês viajando, mas faz parte. Então, a gente busca sempre estar falando, o WhatsApp ajuda bastante a gente a estar mantendo contato com os amigos para que não crie esse distanciamento. Porque os amigos são para sempre, o mandato eu tenho a consciência de que passa, não é algo para sempre na minha vida, e por isso que eu quero aproveitar o tempo que eu tenho como representante de Mato Grosso para dar o meu melhor, para fazer o meu melhor e para poder ajudar a vida das pessoas. As pessoas são carentes, né? São Principalmente muitos. os amigos, né? São muitos, eles gostam e eu fico feliz por isso. Ruim Querem você perto, ruim sempre. seria se eu visse que eu tô longe, eles não ligassem para mim mais. É que você é boa companhia. Que bom, mas veja, Elga, só uma questão a se colocar, o que eu sempre busco, ainda mais por ter sido eleito deputado mais jovem da história de Mato Grosso, acho que isso é importante, é um marco na história, só que não é por isso que eu quero ser lembrado ao final do meu mandato. Eu quero ser lembrado como deputado que mais trabalhou, que mais ajudou Mato Grosso, que mais fez a diferença no parlamento, que mais conseguiu mudar a vida das pessoas. Porque ser o mais jovem é importante, eu fico muito orgulhoso dessa conquista, muito feliz. Só que isso não muda a vida de ninguém. Para mudar é o meu trabalho e é por isso que eu quero ser reconhecido. Bom, e você está no caminho certo. Muitos projetos que eu tenho acompanhado, inclusive eu quero falar um pouquinho sobre todo esse trabalho que você está fazendo aí, principalmente no período atual que nós estamos vivendo, mas é daqui a pouquinho, logo após o comercial, a gente já volta em instantes. Voltamos, estamos recebendo ele aqui, nosso deputado federal, Emanuelzinho, que está trabalhando muito, Emanuelzinho. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, estou admirando muito, você realmente está aí lutando para melhorar a vida das pessoas como um todo, né, Emanuelzinho? Eu olhei sobre um projeto sobre a escola digital, que você retrata bem a diferença do ensino público para o ensino privado, principalmente nesse momento que a internet, os computadores, a tecnologia é algo muito necessário. Sem dúvida. Elga, o que eu busquei com o projeto Escola Digital, que eu vou explicar aqui, é olhar à frente, é olhar o pós-pandemia, que uma hora nós vamos vencer, se Deus quiser, a situação que estamos passando hoje. E uma das questões que mais ficaram escancaradas do lado negativo da educação pública no país hoje foi a diferença entre quem tem condição de pagar uma escola privada e quem não tem condição e depende da escola pública. As escolas públicas aí estão travadas muitas vezes pelo alto número de alunos, as prefeituras e os governos dos estados não estão dando conta de dar a aula IAD ou a aula à distância, então elaboramos um projeto para, a longo prazo, conseguir, dentro da estrutura do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, levar primeiro rede de internet às pessoas que não têm. Isso nós estamos propondo isenção tributária, incentivo fiscal, para que a gente consiga levar a internet aos rincões do país, aos distritos, às regiões de zona rural, onde os alunos muitas vezes moram, pegam ônibus para chegar até a sua escola e que não teria como ter escola digital sem esse acesso à internet. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é preparar toda a rede pública do país para ter condições de, em momento de emergência, ou então como complemento às aulas presenciais, darem esse conteúdo aos alunos à distância. A gente viu que não havia nenhuma preparação do governo federal, estadual e municipal para poder
aplicar o ensino à distância, o que a gente quer é que a gente deixe tudo preparado. Se tivermos uma situação de emergência como uma pandemia, as aulas não vão precisar parar, Enem não vai precisar parar, vestibular não vai precisar parar, porque está atrasando a vida de todo mundo. Então o que eu quero é deixar preparado a escola digital, estruturada no país como um todo, especialmente em Mato Grosso, para principalmente as pessoas mais pobres que vivem nas regiões mais distantes dos centros e das capitais, tenham acesso à internet, tenham acesso com ensino à distância de qualidade. Até mesmo porque o ensino à distância já é uma realidade. Já estava caminhando assim fortemente, né? Era um complemento em muitas escolas privadas, faculdades, e a pandemia realmente deparou com uma situação complicada no público, né? Escancarou a defasagem que existe dentro do serviço público, que muitas vezes a gente já sabe, mas que a gente no dia a dia, na nossa correria, a gente não para prestar atenção, somente quem depende do serviço é que analisa isso com mais propriedade. Essas famílias também que são bem carentes, é muito complicado ter uma estrutura em casa para conseguir fazer essas aulas à distância, né? Nem tem internet, não né? Tem internet. Que é quase essencial hoje a internet, e muitas né? vezes também não tem um notebook, não tem um tablet, é por isso que também dentro do projeto a gente prevê a aquisição, a gente prevê a separação de um valor específico para que as escolas, a longo prazo, esse projeto que não é da noite para o dia, para que os governos tenham condições de adquirir esses equipamentos, esses instrumentos para os alunos, para que eles possam também ter o acesso da sua casa a rede Wi-Fi, mas também tem o instrumento que é a mediação entre o aluno e o professor. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Eu já tenho conversado com os líderes partidários, com a mesa diretora da Câmara dos Deputados, para que em breve a gente possa estar pautando esse projeto, porque é algo que se precisa de tempo para se aplicar, precisa aprovar, vai haver uma grande discussão sobre ele dentro do Congresso Nacional, para que a longo prazo a gente vai aplicando pouco a pouco, para que, se Deus quiser, todos os 26 estados e o Distrito Federal tenham essas condições em todo o país. Continuando na educação, que é o futuro de todos, Sem né? dúvida. A questão, assim, tem uma bandeira que eu achei muito importante que você defende, que é em relação ao direito constitucional para todos. Tipo assim, hoje você não pode alegar que desconhece a lei. Exatamente. Né? E a questão do direito, eu sou formada em direito, eu sei o tanto que mudaria ter esse conhecimento na vida das pessoas. Então eu também concordo que deve ser algo que deve ter desde o ensino médio. Você tem uma bandeira assim, você defende essa ideia, né? Desde o mandato, desde a campanha, principalmente entre os jovens, eu sempre propus, sempre defendi que no ensino médio ou a partir do ensino fundamental 2 fosse lecionado o ensino de direito constitucional. Porque hoje, principalmente com as mídias sociais e a massificação da política como um todo e a massificação das informações, muitas vezes as pessoas têm muitas notícias, muitas informações, mas não conseguem filtrar o que está certo e errado. Principalmente num país como o Brasil, que tem uma Constituição com mais de 220 artigos, uma Constituição complexa. Você sabe muito sobre seus direitos, pouco sobre seus deveres e sabe sobre tudo isso com muita pouca propriedade. Então eu acho que isso, para o exercício da própria cidadania, isso seria de fundamental interesse da sociedade como um todo. Então eu proponho isso e tenho tentado dialogar com o governo federal nesse sentido, mas tenho tido dificuldade porque a gente não conseguiu parar ainda com o ministro da Educação. Veio o ministro Ricardo Vélez, caiu. O ministro Weintraub não deu muita atenção para isso. Tentamos dialogar com ele junto à Comissão de Educação, não deu muita atenção para isso. Veio o Decotelli e não chegou a assumir. E agora o novo ministro que assumiu, a gente espera conseguir aprofundar esse diálogo com ele, que não é só direito constitucional. A gente também tem um interesse em micro e macroeconomia, que seria, traduzindo, economia doméstica. Você dá o ensino para os jovens administrar o seu dinheiro, ao investimento. Hoje, as questões de bolsa de valores, Bovespa e todos esses termos econômicos que estão o tempo todo na televisão, nos jornais, que fazem pouco parte da realidade dos jovens brasileiros. Não faz nem sentido, né, para muita gente. Olha assim, mas o que é isso? Então, o que a gente quer é poder dar esse ensino para que eles tenham capacidade não só de passar no vestibular, mas estarem preparados também para enfrentar o desafio da vida, do mercado de trabalho e do exercício da sua cidadania. É um amadurecimento, né, para a vida. Sem dúvida Realmente alguma. seria muito importante. Sem dúvida alguma. A escola não pode servir somente como meio para se passar no vestibular. Ela tem que complementar a educação dos pais nesse sentido de dar essa consciência coletiva. Preparação. Exatamente, essa preparação para o exercício do cidadão dentro da sociedade e na relação com a coletividade. Manuelzinho, você tem uma bandeira muito forte
em relação à defesa da mulher, Isso. em relação à violência, em relação ao próprio empoderamento feminino. Isso. Você é bem forte defendendo isso. Conta um pouquinho pra gente e principalmente porque agora o índice de violência contra a mulher aumentou. Muito. Aumentou muito. Hoje eu tenho a oportunidade de ocupar dentro do Congresso Nacional o espaço de primeiro vice-presidente na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E durante o meu mandato, recebendo a mensagem via Instagram, via WhatsApp, via Facebook, de muitas e muitas mulheres pedindo para que eu olhasse com um pouco mais de carinho para essa bandeira. Estudando, me aprofundando sobre o assunto, eu descobri alguns índices e alguns números que eu desconhecia e que faz parte do conhecimento de poucos cidadãos brasileiros. Primeiro, que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de violência contra a mulher. Quinto lugar. Quinto lugar. Eu não sabia. Segundo ponto, que existem mais de 1.000 feminicídios por ano no Brasil. E feminicídio a gente não está falando de um latrocínio, que foi um roubo, um assalto seguido de morte. Foi algo que se começou com uma discussão e que foi uma agressão muito violenta. A violência vai aumentando até chegar. Até chegar nesse ponto definitivo. Terceiro, que, calculando a média, são mais de 3 feminicídios por dia no país. É muito alto. E que isso parece que está fora do consciente coletivo, do inconsciente coletivo da sociedade. As pessoas ainda veem isso como uma certa bandeira da luta feminista, mas não é uma realidade que está presente no Brasil e que pouco a pouco está se mostrando a sua verdadeira face. A gente tem aí na capa dos jornais que durante a pandemia em que houve um isolamento social, em Mato Grosso cresceu mais de 350% Sim. o índice de violência doméstica, porque a mulher está tendo mais contato com o seu companheiro e está vendo uma agressão. Aumentou a problemática, né? Aumentou a problemática. E a agressão não é somente física, é psicológica, Sim. é patrimonial. E eu me lembro que uma vez, conversando com a Maria da Penha, aqui, Chapada dos Guimarães, eu falo isso porque ela me dá liberdade, ela me disse que de toda a violência que ela sofreu, a que doeu não foi mais a física, foi aquela de todo dia, da agressão psicológica, sabe? De se pisar na cabeça da mulher Sim. com palavras. Então isso doía Sabe muito. Que é muito importante a gente estar pontuando esses outros tipos de violência, porque muitas mulheres ela nem sabe que ela está sofrendo abuso, que é psicológico. Passa despercebido. Passa despercebido. Então, essa é a importância da conscientização. É por isso que eu tenho 3 projetos hoje, Elga, que podem ajudar nessa situação. A gente está discutindo dentro da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Primeiro, que é acrescentar também no currículo do ensino fundamental ou do ensino médio, durante um mês ou durante o ano como um todo, a conscientização da violência contra a mulher no Brasil e no mundo, para que os jovens tenham consciência dos números, da realidade do que está acontecendo e nas sequelas mais emocionais do que físicas que isso deixa para a mulher e para os seus filhos. Segundo ponto, estamos trazendo para Cuiabá a Casa da Mulher Brasileira, com um recurso de R$1,5 milhão conseguido pelo governo federal, que está começando, já está sendo executado para ser aplicado em Cuiabá, que vai numa só casa, numa só instituição, vencer a burocracia difusa que a mulher tem quando ela é agredida. De ir na delegacia, depois de ir promotoria e buscar um advogado. Então, dentro de uma instituição só, nós vamos ter delegacia, defensoria pública, promotoria, vai ter os juízes vão estar lá dentro, vai ter uma parte do fórum vai estar lá dentro, psicólogos e assistentes sociais preparados especialmente para atender mulheres vítimas de violência, porque muitas vezes são atendidas com muito preconceito, achando que a mulher merecia apanhar. Existe esse discurso. Ainda existe Ainda isso. existe esse discurso, então a gente Falando quer... nos tempos atuais. Isso, né? a gente ainda quer vencer essa situação. E um outro projeto que eu tenho é para que a gente dê por força de lei para que a autoridade judicial ou policial que for elaborar o boletim de ocorrência, for elaborar a medida protetiva, ele garanta à mulher, quando verificados indícios mínimos de autoria e materialidade, a tornozeleira eletrônica para o agressor. Porque muitas vezes a mulher recebe o boletim com medida protetiva no papel dizendo o seguinte, que o homem não pode chegar 300 metros, 500 metros próximo da sua residência ou o seu local de trabalho. Só como que isso se concretiza? Como é que eu protejo a mulher de verdade? Então a gente quer garantir isso por meio dessa política com a tornozeleira eletrônica, quando a autoridade verificar os indícios mínimos de autoria e materialidade, para também que não se cometa nenhuma injustiça. E olha que existe hoje Patrulha Maria da Penha, né? Existe vários, e mesmo assim o feminicídio aumentou. É então, porque realmente... a proporção entre o feminicídio, a violência contra a mulher e a estrutura que o Estado tem hoje para atender, a diferença é muito grande, a defasagem é muito alta. E por isso que eu tenho buscado muito junto à ministra Damares, com a diretora nacional de políticas para a mulher, que é a Cristiane Brito,
tem sido totalmente sensível a Cuiabá, Várzea Grande e Mato Grosso. A gente está verificando uma forma de ampliar a patrulha da Maria da Penha no estado de Mato Grosso, especialmente na região metropolitana de Cuiabá e de Várzea Grande, e também buscando mecanismos de fortalecer a relação do governo federal com a Secretaria de Assistência Social, para que a gente possa dar condições aos municípios de fazer esse enfrentamento, porque são eles que estão no contato todo dia com as dificuldades que a mulher vive. E agora vamos falar de saúde. Saúde pública. Né? Olha, o momento que nós estamos vivendo. É delicado. Foi um choque para você, né? Se deparar com uma pandemia. Com uma pandemia, no momento em que eu não posso ficar falando que por eu não ser executivo, porque eu não tenho a caneta na mão, eu não posso fazer nada. Então, até me adiantando essa pergunta, Elga, eu busquei ao máximo estar trabalhando para poder amenizar o drama que as pessoas estão vivendo. A gente sabe que é um vírus com alta taxa de contágio, tanto é que a gente viu um crescimento no Brasil muito alto. Se não me engano, no Brasil são mais de 80 mil mortes, em Mato Grosso mais de 30 mil infectados, e cada morte que fosse uma só, é uma família que está sofrendo com isso. Então foi por isso que desde o início eu comecei a fazer as viagens a Brasília, porque a gente estava tendo sessões virtuais, então eu estava muito presente aqui no estado. Comecei a fazer as viagens ao Ministério da Saúde, com o ministro Panzuelo, ainda quando era o anterior ministro, buscando dar estrutura de equipamentos para que os municípios tivessem condições de atender a população infectada e também abrir novas leis de UTI. Foi graças a esse trabalho que eu aproveito e agradeço ao presidente Bolsonaro e ao ministro Panzuelo e conseguimos trazer para Mato Grosso mais de 60 respiradores. Para Cuiabá foram 40, para Várzea Grande 18. Em Cuiabá abrimos na última semana 40 novos leitos de UTI exclusivos para a Covid e que foi numa articulação com o governo federal. Não fiquei dizendo, fulano não está fazendo, ciclano não está fazendo. Eu busquei fazer a minha parte para que eu pudesse atender as pessoas e as famílias mato-grossenses. Então, uma vida que a gente ajudar a salvar, eu vou estar muito contente, muito feliz de saber que eu pude amenizar o drama dos mato-grossenses nesse momento delicado. E marcando sua bandeira, né, de mostrar com o trabalho. Exatamente, eu sempre disse, desde que fui eleito, que eu não sou afeito, não gosto da política do dedo na cara. Sim. Que resolve muito pouco, só cria desavenças. Isso dá manchete, claro que dá, só que não resolve a vida das pessoas. Então eu sempre procurei agregar força para que eu pudesse resolver os problemas. A gente sabe que em Brasília são 513 deputados federais, 81 senadores, cada um lutando pelo seu estado e buscando trazer melhorias para o seu estado. Então, se você não tiver articulado, se você não tiver forças junto com você, forças políticas para te ajudar nesse sentido, você pouco consegue. Então, eu busco agregar, ao invés de ficar atacando, porque fulano não fez, porque fulano é o culpado disso, eu busco a solução, eu busco resolver o problema para que eu possa ajudar de verdade a vida das pessoas, não ficar só falando. Mas, me esclareça uma dúvida. Eu acredito que esse tipo de política que você está falando de dedo na cara, de falar muito, fazer pouco, as pessoas já não estão mais engolindo, né? As pessoas querem serviço prestado. Querem serviço prestado. Aqui tem uma observação aqui a se fazer, algo que a política desde sempre foi assim, e eu acredito que pela natureza humana sempre vai ser, a busca pelo espaço do poder. Quando você vive numa democracia em que você depende da sua imagem para sobreviver, qual que é a melhor maneira de se derrubar o outro? É se atacando. Sim. É o dedo na cara. Então, muitas vezes, na ânsia de se buscar o poder para que você possa estar nele para fazer o bem ou então por empoderamento pessoal, você escolhe a política de dedo na cara ao invés de resolver os problemas. Isso você traz poucos benefícios, mas você se projeta no meio à polêmica. Aí cabe à sociedade filtrar quem é que está fazendo as coisas acontecerem, quem é que não está, e aí o povo é soberano e na urna vai sair o resultado. Mas eu acredito, como você bem disse, que é uma situação que pouco a pouco vai se amenizando, que as pessoas estão enxergando que o que precisa é o resultado chegar na ponta, o resultado chegar na sua vida. Conscientizando agora. Estão se conscientizando. Então, é algo que a população é sempre quem vai julgar. O parlamentar tem as suas bandeiras, tem o seu trabalho, tem a sua personalidade, tem o seu perfil, mas quem vai julgar sempre é a população. E o que podemos esperar de Emanuelzinho pela frente? O que está vindo aí? Veja, muito trabalho. A gente tem hoje um trabalho dentro da Comissão de Reforma do Código de Processo Penal, que eu sou subrelator. Hoje estamos na comissão do Fundeb. O Fundeb, para quem não sabe, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que é ensino infantil, fundamental, ensino médio, e que de todas as cestas de impostos que compõem o Fundeb, Elga, cerca de 150 bilhões de reais a gente tem distribuído para os estados e municípios brasileiros investirem na estrutura física de educação e também no magistério, no corpo docente, na qualidade
da formação e na qualidade de trabalho dos professores. O Fundeb tem prazo para vencer, ele vence agora em dezembro de 2020 e nós temos que aprová-lo para que ele continue vigorando permanentemente. Essa é uma pauta que está durante essa semana na Câmara dos Deputados, que eu fiz parte da comissão e que a gente quer, além de transformar o Fundeb em algo permanente, a gente quer aumentar a contribuição da cota da União na participação da educação dos estados e municípios. Porque hoje, dos 150 bilhões de reais que são investidos, de todo esse valor, somente 10% é de recursos do governo federal. Então a gente quer ampliar essa margem para que a gente tenha mais qualidade no ensino, de creche, CMEs, escolas municipais, escolas estaduais, e que a gente garanta uma melhor distribuição dos recursos, priorizando dentro do princípio da igualdade, os que mais precisam sendo tratados da maneira que mais precisam, os que precisam um pouco menos também que sejam tratados da maneira a sua realidade. Então o Fundeb é uma pauta que eu tenho tratado com muita preocupação e que deve ser pautada essa semana no plenário da Câmara dos Deputados, que nós estamos atentos aí para votar e garantir a aprovação da maneira que beneficie os alunos, os pais dos alunos, os professores da melhor maneira possível. A gente está aqui mandando energias positivas. Se Deus quiser. Manelzinho, foi um prazer imenso ter você aqui no nosso programa. Conhecer um pouquinho mais de você é muito importante nessa troca, mostrar para as pessoas o seu trabalho e o tanto que você leva a sério tudo isso. Obrigado, Elga, pela oportunidade. Uma satisfação poder fazer parte do seu programa, um programa que você aborda uma perspectiva diferente, a história da pessoa, Sim. O conteúdo de vida, de onde que ela veio, o que ela pensa. Então, acho que isso é muito importante dentro da cultura, do entretenimento e da informação dentro da imprensa mato-grossense. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela oportunidade. Cumprimento também todos os telespectadores que estão nos assistindo. E as portas estão abertas aqui. Obrigado. Sempre que tiver informação, a gente quer saber. Quero vir mais vezes. Parabéns pelo trabalho a você e toda a sua produção. Já está convidado. Obrigado. E o Elg, você de hoje fica por aqui, mas se você perdeu algo, nossos canais de comunicação estão aí na sua tela. E tem uma novidade, estamos aí no YouTube também. Só acessar Elga Figueiredo e vocês conferem novamente essa entrevista e muitas outras que estão lá. Aguardo vocês amanhã, às 21h30, aqui na TV Pantanal, canal 22.1.